Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pericles Miranda, sou instrutor do curso de Lógica de Programação usando Python da plataforma PyCursos, né? O curso de Lógica de Programação é um curso online, certo? E nós vamos abordar, né, uma série de conceitos básicos e iremos praticar, né, esses conceitos usando uma série de estruturas que são disponibilizadas por linguagens de programação para podermos desenvolver algoritmos computacionais. Eu venho através desse post no blog do PyCursos para apresentar para vocês um tema bem interessante que é o processo de conversão, né, transcrição, né, mapeamento de problemas e transcrição de uma solução em formato de fluxograma, pseudocódigo ou linha de código, né? Então, o que nós iremos aprender neste post é um passo bem importante no processo de desenvolvimento de algoritmos computacionais, certo? Bom, pessoal, então neste post nós iremos aprender como representar as diversas formas de representar algoritmos. Então, dado que nós temos um problema para resolver, né? A ideia é que nós entendamos esse problema e consigamos desenvolver um conjunto de passos que resolvam esse problema. Perfeito? E existem diversas formas de nós escrevermos estes passos. Ok? Bom, eu falei que nós iríamos estudar a respeito de representações de algoritmos. Só que o que são representações, o que são algoritmos? Né? Bom, inicialmente, pessoal, um algoritmo é uma sequência de passos. Então, por exemplo, quando nós vamos até a padaria, nós temos um problema. O problema que está diante de nós é comprar pão e trazer esse pão para casa. E como é que nós resolvemos esse problema? Né? Nós temos que definir uma série de passos, né, para que esse objetivo seja alcançado, que é comprar o pão e trazer de volta para casa. Então, inicialmente, o primeiro passo seria pegar o dinheiro, certo? Abrir a porta de casa, fechar, se dirigir até a padaria, pedir o pão, pagar pelo pão e voltar para casa. Então, como vocês podem ver, nós definimos aí uma série de passos, né, que de forma conjunta resolvem o problema que é comprar pão. Esse conjunto de passos, pessoal, obviamente que a tarefa de comprar pão é uma tarefa extremamente simples, né? Existem problemas computacionais bem mais complexos. Mas a gente entendendo o conceito de algoritmo facilita bastante a nossa vida. E existem diversas formas de nós representarmos esses passos, né? Representações nada mais são do que formas, né, pelas quais nós estruturamos esses passos. Nós vamos ver, né, nesse post três formas de nós estruturarmos os passos, de modo que consigamos desenvolver algoritmos computacionais. Eu vim trazer aqui para vocês, pessoal, um problema, ok? Esse problema ele é da charge do site Vida de Programador, né, vidadeprogramador.com.br, que é um site bem interessante, inclusive. E essa charge ela traz um problema computacional, né? Eu vou ler aqui para vocês. Cara, eu nunca vou entender as mulheres. Ninguém vai. Mas por que você diz isso? Aí vem o problema. Beleza, pessoal? É o seguinte. Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse: traga 6 ovos. Se tiver batatas, traga 9. Aí o camarada vai e diz: tinha batatas. Daí ela ficou brava porque eu levei só os 9 ovos. E aí o camarada respondeu: vai entender. Então, assim, o problema é nós. Inicialmente, nós temos que identificar qual é o questionamento aí, né? A mulher pediu para o camarada, né, trazer 6 ovos e, caso tivesse batatas, que ele trouxesse 9. Né? Isso é um problema computacional. E dependendo da forma, dos passos como a gente estrutura a solução desse problema, o resultado pode vir incorreto. Perfeito? Então, assim, a forma como a esposa dele pediu foi uma forma bem interessante, né? Porque a forma como ele interpretou foi: traga 6 ovos, se tiver batatas, traga 9. Então esse traga 9 foi como se ele tivesse raciocinado que era para trazer 9 ovos e não 9 batatas. Então, diante dessa situação, vamos tentar propor uma solução, né,
que mapeia exatamente esse cenário que foi colocado pelo Vida de Programador, que é um cenário bem interessante. Bom, então o primeiro passo é definir os passos que foram identificados, que precisam ser definidos de acordo com o problema identificado. Então, o que a mulher pediu foi: traga 6 ovos, verifique se tem batatas, traga 9 caso tenha batatas, caso contrário, traga os 6 ovos. Perfeito? Então, assim, esse é o problema que foi descrito. Né? Se foi descrito com sucesso ou não pela esposa do camarada, aí a gente não entra em questão aqui. Mas, basicamente, o que foi descrito pela esposa dele foi isso aí: traga 6 ovos, verifique se tem batatas. Se tiver batatas, traga 9. Caso contrário, traga os 6. E, pessoal, o primeiro formato pelo qual a gente pode expressar essa sequência de passos é o fluxograma. Né? Então, nós temos o passo inicial, que é traga 6 ovos. Esse círculozinho aí, certo? O círculo, ele, que no caso é representado pela parte do início e pelo fim, né? São os estados iniciais do algoritmo. Né? A caixinha são ações e o losango é uma pergunta. Perfeito? Então o algoritmo foi iniciado e ele foi iniciado com traga 6 ovos. Perfeito? Se tiver batatas, né? Se a resposta for positiva, ele pega 9 e finaliza o algoritmo. Caso contrário, se não tiver, ele já finaliza o algoritmo. Perfeito? Então, assim, o fluxograma é uma estratégia para que nós possamos apresentar de uma forma mais intuitiva, de uma forma visual, o algoritmo. Uma outra forma, pessoal, de representar os mesmos passos que nós citamos anteriormente, só que de uma forma diferente, é através de pseudocódigo, ou Portugal, como muita gente diz, né? Que é uma forma da gente representar, de expressar através do português, né? Aquilo que a gente entendeu. Então tem um início e tem um fim. Então basicamente, né, existe uma variável chamada número de ovos, né, que é o número de ovos que o camarada tem que trazer. E aí nós mapeamos o problema da seguinte forma: se tiver batatas, então o número de ovos é igual a 9. Se não, o número de ovos é igual a 6. Perfeito? Que foi exatamente a forma como o rapaz raciocinou. Perfeito? Então, uma outra forma de nós mapearmos os passos é através da criação de pseudocódigos. Perfeito, pessoal? Além disso, né, existe uma estratégia que é linha de código. Né? Existem diversas ferramentas, né, chamadas de linguagem de programação. Hoje em dia existe linguagem de programação Python, C Sharp, né, Haskell, C, C++, Ruby, Perl, Python, né, que é uma linguagem bem interessante. Então, assim, existem diversas formas de a gente representar, né, soluções para problemas. Perfeito? Então, assim, neste curso nós usamos Python pela sua facilidade. É uma linguagem extremamente parecida com o pseudocódigo. Como vocês viram, o pseudocódigo é bem simples. Então, nós vamos utilizar Python para exercitar o processo de raciocínio, desenvolver a lógica de programação. Então, assim, como é que a gente iria fazer em Python aquilo que a gente fez no fluxograma e fez no pseudocódigo, certo? Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona. Bom, em Python, vamos definir aqui, certo, uma variável chamada ovos, que é o número de ovos que o camarada tem que levar. Inicialmente, eu vou colocar como 0, certo? Só que aí vem a pergunta, né? Se o número de batatas for igual a 9, o que é que tem que acontecer, pessoal? O número de ovos ele tem que ser... Se o número de batatas for maior que 0, na verdade, ou seja, se existir batatas, perfeito, o número de ovos é 9. Ok? Caso contrário, else, o número de ovos é 6. Perfeito? Então, como vocês podem ver, existe uma estrutura chamada if, que quer dizer se, e existe uma estrutura else, que quer dizer se não. Perfeito?
Então, assim, pessoal, se o número de batatas for maior que 0, eu tenho que levar quantos ovos? 9. Se não existir batata, se não tiver batatas no supermercado, ou seja, se o número de batatas for menor ou igual a 0, né? Se ele não é maior, ele é menor ou igual. Então o número de ovos é 6. Vamos supor então, né, que o número de batatas é, por exemplo, 6. Perfeito? Então, o que é que vocês acham que deveria ser, por exemplo, impresso? Eu vou aqui chamar uma funçãozinha chamada print e vou imprimir o número de ovos. Perfeito? Então, assim, se eu colocar o número de batatas do supermercado sendo igual a 6, o que é que vocês acham que deve imprimir? Bom, de acordo com a primeira cláusula, se batatas for maior que 0, neste caso aí batatas é 6, então o número de ovos é 9. Então, print ovos deve imprimir qual número, pessoal? 9. Vamos ver? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui e vai aparecer o resultado no lado direito. Perfeito? E aí, como a gente esperava, apareceu 9. 9 ovos foram trazidos para casa. Perfeito? Porém, se não existir, pessoal, ovos, ou se não existir batatas no supermercado, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei a variável para 0. Se não existir batatas no supermercado, então o que é que tem que acontecer? Se batatas for maior que 0, que não é o caso, batatas é igual a 0, então o que é que tem que acontecer? Vem para cá para o sinão. E aí, ovos, a quantidade de ovos que tem que ser levada para casa é 6. Então, quando nós imprimimos, a quantidade de ovos deve ser igual a 6. Perfeito? E aí, como vocês podem ver aqui do lado direito, foi impresso 6. Beleza, pessoal? Então, assim, existem diversas alternativas para nós expressarmos uma solução para um determinado problema. Fluxograma, pseudocódigo e linha de código, né? Que essa linha de código pode ser implementada em diversas linguagens. Como vocês podem ver, Python é uma estratégia bem simples, né? E esse console que eu estou apresentando para vocês será utilizado no PyCursos. Perfeito? Bom, então voltando para a nossa apresentação, né? A ideia deste post é apresentar as diversas formas de se representar uma solução, de se representar um algoritmo, perfeito? E esta mini aula, né, aborda um dos conteúdos que nós iremos estudar, né, mais detalhadamente e de forma mais prática, com exercícios mais complexos, no curso de Lógica de Programação. Ok, pessoal? Então, se vocês quiserem mais detalhes a respeito da ementa, do preço do curso, né, esse curso não precisa de pré-requisitos, então você que está interessado em aprender, né, essa área que é a fundamentação da área de tecnologia, da área de computação. Então, assim, sejam bem-vindos, perfeito? E mais informações em paicursos.com/lógica. Ok, pessoal? Então, fico no aguardo. Dia 1º de outubro começa o curso e eu estou esperando por vocês. Grande abraço.